Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de filosofia de hoje. Hoje, o nosso conteúdo se encontra na página 59. Nós iremos fazer a leitura e discutir um pouquinho a respeito da ética e do transporte público. Vai ficar um conteúdo assim bem teórico, porque na prática, principalmente na nossa cidade, nós não temos um transporte público fixo, né? Que as pessoas peguem um ônibus para ir trabalhar, né? Para se locomover. Na nossa cidade nós não temos essa realidade, mas nós vamos poder ver alguns pontos, algumas dicas de como manter essa ética que nós estamos discutindo, né? Dentro dos transportes públicos, porque isso também é necessário. Antes, então, de seguir para o assunto, eu quero fazer alguns comentários sobre a atividade que ficou da semana anterior, na página 58 e 59. Gente, todas as questões, sem exceção, são de cunho pessoal. Porém, tem algumas questões que vocês deveriam atentar para alguns pontos, tá? Então, vamos lá. Na primeira, pedia para você escrever a resposta das perguntas. Então, letra A. Qual é a sua opinião sobre o valor do código de ética? Nós vimos na aula anterior que o código de ética é responsável por ditar quais são as normas, né, que a pessoa deve seguir em determinada situação. Então, se ela está exercendo um cargo público, por exemplo, ela precisa agir de acordo com algumas regras. Então, o código de ética serve para orientar as pessoas e também para deixar de forma mais específica o que se pode ou não se pode fazer. Isso é muito importante, porque às vezes, quando as pessoas ficam livres para fazer suas escolhas, elas acabam escolhendo o que é errado, o que é ilícito. Então, se você tem um regramento, normas específicas para serem seguidas, as pessoas podem melhorar muito o seu comportamento, né, diante das situações. Letra B. Quase todo dia surgem casos de falta de ética profissional. O que você acha que deve ser feito nessas situações? Ao meu ver, as pessoas que forem pegas fraudando, subornando alguém, cometendo qualquer tipo de ato ilícito, deveriam perder o seu cargo. Eu acredito que só assim as pessoas conseguiriam realmente coibir essas ações. Se você não deixasse de fazer por sua livre e espontânea vontade, você deixaria por livre e espontânea pressão, né? E aí resolveria a situação. Ou então as pessoas iriam ficar cada vez mais ardilosas no momento de cometer os atos ilícitos. Então poderia resolver ou poderia agravar, né? Infelizmente. Letra C. Diante de tanta corrupção, injustiça, falcatrua, você acha que ainda existe solução para o Brasil? E por quê? Existe solução para tudo nessa vida. E eu acredito cegamente que a solução para o nosso país do futuro tem que começar no nosso país de hoje, no nosso país do presente. Então, se os nossos jovens, adolescentes, entenderem que precisam viver de forma ética, eles vão ser os adultos de amanhã. Então, os adultos de amanhã conseguirão mudar a sua vivência, a sua sociedade, e os próprios jovens já conseguem fazer isso. Agora, se nós continuarmos com a mesma mentalidade de que o meu antecessor fez isso e eu preciso fazer do mesmo jeito, nós não iremos sair do lugar. Essa é a verdade. Letra D. O que leva uma pessoa a agir desonestamente? De cunho estritamente pessoal, né? Segunda questão, de que maneira podemos promover ações punitivas para os casos a seguir? Aí nós temos as alternativas. Pessoas que roubam os cofres públicos. Eu acredito que elas deveriam devolver todo o dinheiro roubado. Caso elas não conseguissem devolver, não tivessem o valor, já tivessem gastado, elas teriam que trabalhar para poder devolver esse dinheiro. Letra B. Pessoas que se inscrevem em programas governamentais sem precisar. Mesma coisa, deveriam devolver o dinheiro que foi tomado, porque existem pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que realmente precisam desses programas. Pessoas que talvez durante um mês a única fonte de alimento vai ser de um programa social como esse. Então a pessoa está ali roubando de quem realmente precisa. Isso é muito grave. Letra C. Comprar os votos dos eleitores. Esses deveriam ter o seu registro cassado, nunca mais poder ser eleito, perder os seus direitos políticos.
E letra D, fabricam e vendem remédios falsificados. Esse aqui merece a cadeia mesmo, porque ele está brincando com a saúde de outras pessoas. Isso também é muito grave. E a terceira e quarta questão eram pesquisas que vocês deveriam fazer no caderno, certo? E organizá-las de forma bem clara. Na terceira, pesquisar notícias e reportagens que falem sobre o mau atendimento dos serviços públicos no Brasil. E a quarta, fazer uma revisão dos acontecimentos da história e montar uma linha do tempo, com fatos importantes em que os governos atuaram de forma antiética. No nosso tema de hoje, nós temos o tópico para refletir, que traz como título Ética e Transporte Público. Vocês vão perceber que esse texto é praticamente um relato, é como se fosse uma pessoa informando sobre as dificuldades ao tentar pegar um transporte público, tentar se locomover pelo transporte. E nas páginas seguintes, 60 e 61, nós temos algumas dicas de como a pessoa deve se comportar dentro de um transporte público. Então, por favor, acompanhem comigo a leitura do texto, página 59. Eu tentava entender o porquê de as pessoas gostarem tanto de ficar aglomeradas antes das catracas dos ônibus, mas já cheguei à conclusão de que é um acontecimento inexplicável. Há pessoas que não compreendem que devem pagar, rodar a catraca e buscar um espaço que não atrapalhe ninguém. E quando você depende da boa vontade de quem está à sua frente para seguir adiante, ela ainda acredita que quem está errado é você. E por mais que o motorista ou o cobrador peça para seguirem o curso, ninguém obedece. Hoje, pela manhã, fiquei sem saída. A pessoa que estava à minha frente não seguiu adiante. E a pessoa que estava atrás de mim pediu: "Segue, moça, quero passar." Tive que responder: "Desculpe, mas se ele não seguir, não tem como eu passar." E quando estamos com as mãos ocupadas é pior ainda. Isso quando o que você está carregando não cai na cabeça de alguém. A mochila é a rainha dos comentários, porque ela esbarra em todo mundo. E tem gente que grita: "Vai ser mal educado, ela faz parte do seu corpo?" Podemos pensar, ninguém é obrigado a carregar material de outra pessoa, bolsa, mochila, etc. E muito menos ceder lugar. Mas existe um ato que se chama solidariedade. Somos todos humanos e todas as pessoas que estão em um ônibus têm o mesmo objetivo: chegar a algum lugar. Às vezes, gente, parando aqui e aproveitando para fazer um link, às vezes as pessoas que pegam os transportes públicos estão tão atrasadas, tão atarefadas, né? Já sabem que vão ter um dia difícil pela frente, então é muito comum que a pessoa já esteja sobrecarregada, né? Infelizmente, e acabe ali descontando nos outros passageiros, nas outras pessoas que estão ao redor. As outras pessoas têm a ver com a história, têm a ver com os problemas dela, ninguém tem nada a ver. Mas infelizmente acabam levando o esporro daquela pessoa que está passando por uma situação difícil. Então muitas vezes falta empatia de você tentar perceber, né, se a pessoa está precisando de ajuda, tentar oferecer a ajuda para aquela pessoa e tentar ser o mais civilizado possível, né? Dentro de um transporte que você sabe que você não estará sozinho, você estará na companhia de diversas outras pessoas. Continuando, de acordo com o que eu tenho presenciado dentro dos ônibus, seguem dicas para manter a ética dentro do transporte público. Então vamos às dicas na página 60. Primeiro, você sabe o valor da passagem, então deixe a quantia separada em local estratégico. Isso evitará atrasos na partida do veículo, pois mais pessoas também precisam entrar. Segundo, passe pela catraca na primeira oportunidade que tiver e vá para a traseira. Isso evitará aglomerações e congestionamento na parte dianteira do ônibus. Mais pessoas entrarão, principalmente em horário de pico. Terceiro, ao sentar-se nas cadeiras de uso preferencial, não cochile, fique atento, pois ela só é livre na ausência de quem realmente precisa usá-las. Já vi muitas grávidas, idosos e mulheres com crianças de colo realizarem todo o trajeto em pé. Se o guarda-chuva estiver molhado, carregue uma sacola plástica para colocá-lo,
Isso evitará molhar outros passageiros. Se vir alguém próximo a você carregando material, peça gentilmente para levá-lo. Isso é uma questão de solidariedade. Se a pessoa recusar, você fez a sua parte. Quando for atravessar de um lado para outro, peça licença. Tenha segurança de onde colocará o pé para não pisar em ninguém. Se o ônibus estiver lotado e você estiver usando mochila, retire-a, assim você terá maior controle sobre o objeto. Evite ofender o motorista e o cobrador quando o trânsito estiver lento. Eles também precisam cumprir horário. Ocupe somente a sua cadeira. Sente-se de tal maneira que não incomode a pessoa que está do lado. Há pessoas que querem dormir, encostam-se à janela e vira o bumbum para a pessoa do lado, quase a empurrando para fora do banco. Ao sentar-se, não deixe as pernas abertas, pois incomoda quem está no corredor e a pessoa que está sentada ao lado. Geralmente são os rapazes que tomam essa postura, mas já fui incomodada por mulheres também. Evite sentar-se sobre o local em que fica o motor do ônibus e conversar com o motorista. Tirar a atenção do condutor pode colocar a sua vida e a vida de outras pessoas em risco. Rapazes, não se esfreguem de propósito nas mulheres e mulheres, não empinem o bumbum para trás. Assim serão evitados diversos conflitos. Já ouvi rapazes gritarem para todos ouvirem: "Dá para você chegar o seu popô para lá, para que eu possa passar?" Depois dizem que são os homens que se aproveitam. Não tente limpar o sapato sujo na barra da calça de alguém. Carregue papel toalha ou um pano limpo. Faça a higienização do sapato no local apropriado. Ao sentar-se na cadeira do corredor, lembre-se de que a pessoa que sentou ao lado da janela precisará levantar-se. O correto é que você levante-se para que ela possa passar. É constrangedor passar e ser obrigada a esfregar os joelhos ou as pernas no corpo de outra pessoa. Não sente no piso ou na escada em frente à porta de embarque ou desembarque. Essa atitude pode colocar a sua vida e a de outras pessoas em risco, pois alguém pode tropeçar em você e cair. Se tiver suado muito durante o dia, faça uma rápida higienização. Use desodorante, principalmente no final do dia. Ninguém é obrigado a sentir odores. Se não pode usar nada, vá ao banheiro e passe um pano limpo com água ou use um lenço umedecido. Já vi pessoas brigarem dentro do ônibus e dizer que a outra estava fedida. Não exagere no perfume. Há fragrâncias para o dia e para a noite. Muitas pessoas reunidas misturam diversos cheiros diferentes, o que pode causar mal-estar em pessoas que não podem usar perfume. Isso é muito a minha cara. Isso é verdade, gente, realmente. Eu, por exemplo, não tenho condições de utilizar um perfume muito forte, porque isso vai me causar dores de cabeça automaticamente. É uma coisa incrível. Então, pelo bem de pessoas como eu no mundo, por favor, sigam as regras quando vocês precisarem utilizá-las. E a última dica: abra a janela conforme a temperatura e o clima. Quem está em pé não recebe a mesma proporção de vento no rosto que as pessoas que estão sentadas. Certo, gente? Então, nós finalizamos porque o tópico do Para Refletir trazia mais realmente dicas de como as pessoas devem se comportar nos transportes públicos, o que não é muito a nossa realidade, né? Nós temos contato com os transportes públicos quando nos deslocamos para outras localidades. Mas é sempre bom saber como se portar nesses ambientes onde muitas pessoas estão reunidas, né, e que muitas pessoas utilizam ao mesmo tempo. E a atividade de hoje se encontra na página 61, são as questões para reflexão que devem ser copiadas e respondidas no caderno. Tudo bem, gente? Então, boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.